Olá, que bom que você está aqui comigo para a gente dar sequência à nossa jornada pelo Evangelho segundo Marcos. E hoje a gente vai falar do capítulo 8. Então vamos aqui já dar início, porque esse capítulo ele daria pelo menos dois vídeos desse de conteúdo, né? Mas eu vou tentar aqui ser bem objetivo, né? E tocar os pontos mais importantes, né? Tentar, assim, resumir ao máximo para vocês. Nos primeiros 10 capítulos, a gente vai ver a segunda multiplicação de pães e peixes. E mais uma vez a gente vai ver aqui o coração de Jesus se revelando em compaixão, né? E nós somos encorajados, irmãos, por essa compaixão, mas também, ao mesmo tempo, a gente é desencorajado pela cegueira e incredulidade dos discípulos, uma vez que pouco tempo atrás eles já tinham presenciado, né, o mesmo acontecimento. Mas uma coisa também me chama atenção é que a gente vai ver o mesmo nível de compaixão de Jesus para com a multidão. Essa compaixão se revela também para com os próprios discípulos, porque Jesus dá a eles uma nova oportunidade. A gente vai ver ali no capítulo 6 que Jesus dá a eles a oportunidade de eles, mais uma vez, servirem, né, aquela multidão. Então isso me faz até olhar para a nossa própria vida, né? O quanto que o Senhor nos tem misericórdia de nós, né? E nos dá sempre nova oportunidade. Isso é uma expressão da graça de Deus, né? Quando ah, passa ali esse momento, a gente vê aquele momento onde os fariseus pedem ali um sinal do céu, né? E Jesus mais uma vez se entristece, né? Por quê? Porque fica clara nessa decepção, porque os próprios líderes do povo de Deus, aqueles que haviam sido escolhidos, né, por Deus, estão com o coração endurecido e espiritualmente eles estão cegos. E essa condição se revela, manifesta uma tristeza, né? Por quê? Porque essa busca por um sinal revela o tamanho da incredulidade. Porque, diferente da fé verdadeira e genuína, que não busca os sinais, mas ela crê simplesmente na palavra, né? E através também de um coração quebrantado e receptivo, vai se firmando também num testemunho do Espírito, né? Ou seja, eles estavam querendo ver alguma coisa, né? Jesus disse, olha, bem-aventurado, em outro momento ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, né? Porque a fé genuína, ela não se baseia naquilo que vê, mas naquilo que crê. E a palavra, né, é a substância, né? É aquilo que alimenta essa nossa fé. Então, a gente vê aqui mais uma vez a tristeza de Jesus, né? E quando o texto segue, falando ali do fermento dos fariseus, né? E o de Herodes, e mais uma vez a incredulidade dos discípulos volta à tona, a gente vê num primeiro momento, né, a partir do verso 14, ali, os discípulos mais uma vez demonstrando a sua incredulidade e não perceberam um detalhe muito interessante, que eles estavam diante do pão da vida, que já tinha dado prova suficiente disso por duas vezes, né? Porque eles esqueceram o pão, falaram, ah, meu Deus, agora não tem pão. Esse negócio é recorrente nesse momento, né?
E eles esqueceram do que Jesus tinha feito, a mente deles estava ainda entorpecida e o coração deles cego, endurecido, e os olhos deles estavam cegos, né? Isso remete à história do povo de Deus, incluindo a nossa história, porque há em nós uma tendência. É importante a gente abrir aqui um parênteses bem rápido para falar disso, que nós temos uma tendência de lembrar do que deveríamos esquecer e esquecer do que deveríamos lembrar, né? Eu lembro do Salmo 103 que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, né? Ou seja, nós muitas vezes lembramos de coisas que talvez nos feriram, que, né, foram ruins, tal, e damos uma memória, às vezes até meio idólatra, sobre esses aspectos da nossa vida. E a gente, ao passo que deveria se esquecer disso, porque em Cristo nós somos nova criatura e tudo ficou para trás, e deveríamos nos lembrar daquilo que ele fez de bom, né? E todo esse contexto aí com os discípulos parece até o próprio tentador ali com Jesus naquele momento da tentação, né? Chega a ser assim insano. O tentador propondo ao pão da vida que ele transforme as pedras em pão, né? Ou ele é muito lesado, ou ele finge de bobo, ou os dois, porque qualquer uma dessas alternativas cabe bem pro Satanás, né? Literalmente uma besta, em todos os sentidos da palavra, né? Então, isso fica de ensino para nós, fica de aprendizado para a nossa vida. Mas vamos voltar aqui a esse texto que fala sobre o fermento de Herodes, né? Que eu creio, irmãos, que a lição principal aqui que a gente pode aprender nem é a respeito do pão, mas é a respeito do fermento. Então, vamos dar uma atençãozinha um pouquinho maior sobre essa questão do fermento, porque a Bíblia, quando fala de fermento, ela tem um sentido que vai apontar para aquilo que é mal. Como o fermento, né? Você põe um pouquinho de fermento e ele faz a massa crescer, o pão crescer, o bolo crescer, né? E o mal é dessa forma. Um pouquinho do mal, ele espalha e contamina tudo ao seu redor. E a Bíblia vai usar o fermento como ilustração de falsas doutrinas. A gente vai ver isso lá em Gálatas, capítulo 5, versos de 1 a 9. O fermento ele é usado também como ilustração do pecado que não é tratado no meio da igreja. O capítulo 5 de 1 Coríntios nos dá ali um exemplo muito claro disso. E o fermento também é uma ilustração do quê? De uma coisa chamada hipocrisia, né? Lucas 12, 1 e 2 ali, Jesus fala, né, que o fermento dos fariseus é o quê? A hipocrisia. E é justamente nesse contexto Jesus vai advertir os discípulos em relação aos fariseus. Por quê? Porque, de modo geral, eles diziam, ah, mas não faziam. Eles falavam uma coisa e faziam outra, né? Ou seja, eles encorajavam dessa forma o quê? A hipocrisia. E vale aqui uma nota também sobre essa questão dos herodianos, que no capítulo 3 a gente já falou, que era o que? Um grupo de judeus que não eram muito comprometidos com o judaísmo. Eles eram divididos no seu coração, porque eles também eram adeptos e simpatizantes de Herodes. E isso, o que, que isso quer dizer? É que eles, de uma certa forma, estavam é,
assim misturados com o estilo de vida romano, misturando é, aquilo que tinha lá uma certa alguns princípios do judaísmo, mas eles se misturavam com o estilo de vida daquela época, de Roma, tal. E pior do que isso, eles viam em Herodes e no seu governo, né, o reino prometido para a nação judaica. Olha a gravidade disso, né? E assim como, aí vou aqui abrir um parênteses, né? Assim como muitos no nosso tempo que se dizem cristãos e começam a olhar para toda essa questão política, para o Estado, para os partidos políticos, ideologias políticas e atribuem a essas questões políticas um poder redentivo, né? E isso é muito danoso, porque isso vai comprometer a visão e a proposta do reino de Deus, vai trazer assim muito dano. E você vê que Jesus nunca se apoiou no seu ministério, né, nessas coisas. Para anunciar o seu evangelho, o reino, Jesus nunca misturou, ele tinha um propósito, um assunto, que era o quê? O reino de Deus. E Jesus percebe esses chamados herodianos com essa visão, com essa mistura, com os pensamentos daquela época, com a influência de Roma. E Jesus percebe que se esses falsos ensinos e o estilo de vida que eles tinham penetrasse a mente e o coração dos discípulos, isso contaminaria toda a verdade que Jesus proclamava a respeito de si mesmo e do seu reino. Então, você vê que raramente Jesus usa essa expressão cuidado, mas quando ele usa, ele está se referindo a algo de extrema importância, né? A gente vê lá que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouquinho dessa contaminação traria muitos danos para assim a proclamação, né, e o avanço da mensagem de Jesus. Então, é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado. Aí eu me lembro do que Paulo fala em Romanos, né? E não vos conformeis com este século. Não tome a forma desse tempo, né? Para que você consiga experimentar de forma plena a boa, né, agradável e perfeita vontade de Deus, porque um pouquinho de contaminação vai comprometer tudo aquilo que o Evangelho nos propõe. Amém? Quando o texto segue ali na cura do cego, em Betsaida, tem também um detalhe interessante. Não vou me ater aqui na cura em si, mas o texto diz, e é uma coisa interessante, que Jesus retira aquele homem para fora da cidade. E possivelmente esse ato de Jesus tirar aquele homem para fora da cidade é porque aquele lugar, aquela cidade, ela já havia sido julgada por sua incredulidade e não receberia mais outra demonstração do poder de Deus. Por isso que Jesus tira aquele homem para fora, né? E você vê que lá em Mateus 11, 21, há já uma palavra de juízo sobre algumas cidades, inclusive Betsaida. Por quê? Porque eles não receberam isso, né? Depois você lê lá Mateus 11, do 21 ao 24. A palavra de juízo sobre eles, né? Então, vamos avançar aqui. Naquele momento onde os discípulos têm, Pedro tem aquela revelação, né? E algo muito interessante é que esse momento, esse evento da confissão acerca de Jesus, de quem ele é, se dá em Cesareia. E isso tem um porquê. Jesus, ele
leva os discípulos ali para Cesareia, que é um lugar dedicado à glória de Roma, à glória de César, ao ponto deles darem o nome do imperador César àquela localidade. Ou seja, Cesareia tinha a ver com a glória de Roma, com César e tal. Mas algo que é maravilhoso e que nos enche de esperança e fortalece a nossa fé é que a glória de Roma não existe mais, ela passou, mas a glória de Cristo foi revelada e permanece e se estenderá por toda a eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Jesus pede ali que os seus discípulos não anunciem tal revelação, porque aqueles discípulos ainda tinham muito para aprender sobre Jesus e o que significava segui-lo. E não era o tempo de Jesus ser declarado publicamente. Por isso Jesus vai e diz: olha, não anuncia aí isso, né? Em seguida, Jesus vai anunciar, né? Vai falar com os discípulos sobre sua morte, ressurreição, sobre seu sofrimento, né? E Pedro oscila rapidamente no momento anterior entre ser uma rocha que é revelado de quem Jesus é e de um momento para o outro ele oscila, né, para se tornar o que uma pedra de tropeço. Porque Pedro, como muitos de nós, ainda não havia compreendido a relação entre o sofrimento e a glória, né? Como muitas pessoas hoje, de maneira muito enganosa, elas só conseguem associar a glória com a ausência total de sofrimento, né? E não conseguem entender que a nossa obediência e o seguir a Jesus em alguma medida vai implicar para nós sofrimento. E aí você vê Jesus olhando para Pedro e o repreendendo, dizendo assim: olha, arreda, né, Satanás. Por quê? Porque Jesus ele vai olhar tudo, qualquer coisa que o tira do propósito ou que o tenta, né, tirar do propósito, ele vai chamar de diabo, de Satanás, né? E quando ele fala arreda, isso tem o sentido também de dizer, olha, Pedro, volta para trás de mim, ou seja, me segue, né? E olha o que eu vou viver, porque é isso que você tem que aprender. E considera com as coisas do alto, com aquilo que é eterno, porque você está olhando só para as coisas terrenas, temporais, né? E passageiras. E Jesus estava com o olho focado naquilo que é eterno, na glória eterna. E ele tinha também por alvo ensinar os seus discípulos, né? E por fim, a gente vê ali Jesus ensinando sobre o que? O discipulado, né? O discípulo que tem que levar o que? Sua cruz. Quando a gente fala de discipulado, a gente foca muito no aspecto de ensinar alguém sobre Jesus, sobre sua vontade, sobre como ser esse discípulo. Mas um outro aspecto do discipulado tem a ver com a nossa responsabilidade de segui-lo, né? O discipulado tem a ver também com o ato de eu seguir a Jesus e não apenas no ato de ensinar alguém a seguir a Jesus. Ou seja, a minha responsabilidade com o meu compromisso também de segui-lo, né? E aqui Jesus vai explicar para os discípulos o preço desse discipulado e as condições, que é o quê? Se entregar a ele totalmente, se identificar com ele no seu sofrimento, segui-lo em obediência. Ele fala, ó, se alguém quiser ganhar a sua vida nesse mundo, vai perder. Mas aquele que perder sua vida nesse mundo vai ganhar a sua vida, né? Ou seja, se você quiser ganhar a sua vida nesse mundo, você vai perder a vida de Deus, ou seja, você vai desperdiçar a sua vida, né? Mas se você abrir mão da tua vida nesse mundo, não olhar para as coisas aqui, né, e se focar naquilo que
Deus te deu, que é a vida verdadeira, né? E a palavra vida, ela tem dois sentidos. Um sentido é psique, é a vida da alma. Então, se você fica querendo preservar isso, você vai perder o outro sentido da palavra vida, que é zoe, que é a vida de Deus, né? E Jesus é justamente isso que ele está falando, quando ele aplica essa questão do discipulado, né? E, e a razão disso é por causa de Jesus e por causa do Evangelho, ou seja, eu tomo essa decisão por causa dele e por causa dos outros, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que já não tem mais a ver comigo, tem a ver com ele, tem a ver com o Evangelho, tem a ver também com o próximo, né? E é interessante que, para mim, esse capítulo não termina no último versículo do capítulo 8. Essa porção ela vai terminar no primeiro capítulo do versículo 9, quando Jesus fala: olha, eu falo aqui para vocês que alguns do que aqui estão, eles não vão ver a morte sem antes verem o reino vindo com poder. O que é isso? Jesus está selecionando pessoas? Não. Não é uma questão seletiva por parte dele, mas é uma opção e uma oportunidade que ele dá para aqueles que o estavam ouvindo. E isso também inclui a mim e a você, que aqueles que entenderem e desejarem segui-lo, eles vão ver com poder, né, o reino se manifestando em suas próprias vidas. E isso já nos dá, assim, de uma parte, né, de maneira parcial, a recompensa, que é o que? Sermos parecidos com Jesus. Então, eu quero aqui concluir esse capítulo com três aplicações assim práticas para nós. Viver pela fé nos leva a depender da palavra de Deus. O justo viverá pela fé, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, nós precisamos nos apegar à palavra, por isso estamos mergulhando nas Escrituras. Um outro ensino, uma outra aplicação, cuidado com o fermento de falsas doutrinas, né? Nós precisamos ter zelo com a sã doutrina, porque um pouquinho de fermento, um pouquinho de um ensino equivocado, ele vai comprometer talvez toda a nossa vida. E nós também precisamos aqui, em última instância, confiar em Jesus de todo o nosso coração e segui-lo sem reservas. Então, fica na paz de Jesus e guarda no teu coração essas palavras, né? E até a próxima.